Olá, querido irmão, querida irmã e você que está nos acompanhando. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de estudo e reflexão através da lição da Escola Sabatina. Hoje, na nossa recapitulação, vamos abordar um tema crucial para a nossa compreensão do plano de salvação: o sangue de touros e bodes. Talvez você já tenha se perguntado por que Deus estabeleceu um sistema de sacrifícios tão peculiar no Antigo Testamento. O que esses sacrifícios têm a ver com a morte de Cristo? Eles eram necessários? Vamos refletir juntos sobre isso. Quando pensamos sobre os sacrifícios oferecidos na Antiga Aliança, especialmente os de animais, a primeira coisa que vem à nossa mente é a crueldade envolvida. Sacrificar animais de forma simbólica não parece algo agradável. Mas aqui está a chave para compreendermos a profundidade espiritual dessa prática. Os sacrifícios apontavam para a morte de Cristo, o Cordeiro de Deus, que morreria de forma injusta e cruel, mas por amor. A morte de Cristo na cruz foi a solução final para o problema do pecado. E o que o Antigo Testamento nos mostra com o sacrifício de touros e bodes era apenas um vislumbre desse ato final de redenção. Em Hebreus 10, 3 a 10, a Bíblia nos fala que os sacrifícios não eram capazes de realmente remover o pecado. Eles eram, como diz o autor de Hebreus, uma lembrança do pecado, mas não uma solução definitiva. Esses sacrifícios eram sombreados por algo maior, um tipo que se cumpre na realidade de Jesus Cristo. Os animais que morriam por causa do pecado do povo apontavam para o sacrifício do Cordeiro de Deus, o qual, ao morrer na cruz, nos livraria de toda a culpa e condenação. A grande verdade que vemos aqui é que os sacrifícios não tinham poder em si mesmos, mas serviam como meio de fé, uma expressão da confiança do povo em algo futuro. Eles eram, na verdade, uma maneira simbólica de mostrar a fé no Messias que estava por vir. Pode-se comparar esses sacrifícios a mini-profecias, cada um apontando para a morte redentora de Cristo. E isso é mostrado de forma dramática quando o véu do templo se rasga em duas partes, de alto a baixo, no momento da morte de Jesus. O véu que separava o Santo dos Santos do restante do templo simbolizava a separação entre o homem e Deus causada pelo pecado. Com a morte de Cristo agora, essa separação foi quebrada e o acesso direto à presença de Deus foi restaurado. Agora é importante refletirmos sobre o que tudo isso nos diz acerca do pecado. O pecado é tão sério e tão destrutivo que somente a morte de Cristo poderia expiar as suas consequências. E a lição da Escola Sabatina desse trimestre está trazendo para a gente esses ensinamentos grandiosos. E Deus seja louvado pela oportunidade que nós temos de estudar teologia diariamente através da recapitulação da Escola Sabatina. Que bênção maravilhosa, você concorda? Medita na letra da canção dessa semana, que tem tudo a ver com o tema ao qual nós estamos estudando, e daqui a pouco a gente retorna com a meditação e a oração final. No seu ressurro, um novo cântico cheio de glória e redenção. Milhares de vozes, anjos e santos, unindo-se em adoração. Lá está o Cordeiro com marcas de dor. O sangue que verteu tem poder salvador. Digno és, ó Cristo, de abrir o livro da salvação. Pois com teu sangue compraste um povo de cada nação. A cruz foi o altar, teu corpo o sacrifício. E o véu que separava caiu diante do teu ofício. Não era só um ato, foi um amor profundo. Um sacrifício eterno que redimiu o mundo. No altar antigo, o sangue de
touros e bodes fluía, mas era a sombra da graça que em ti se cumpria. Cada cordeiro morto, cada fumaça que subia, apontava para o dia em que o cordeiro se ofereceria. Mas o que Deus quer não é rito vazio, nem oferenda sem fé. Ele busca um coração contrito, que reconheça quem Ele é, como Abel que em fé te adorou. Aceita louvor de quem por ti se entregou, pois tu és o cumprimento, o fim da antiga aliança, o cordeiro perfeito, nossa viva esperança. Digno é o cordeiro que venceu a morte e o pecado, com seu sangue precioso nos tem resgatado. De toda tribo, povo e nação, nos fez reis e sacerdotes em plena redenção. Glória e louvor ao que foi imolado, por amor eterno por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa o que foi imolado, por amor eterno, por nós crucificado. Ao som dos céus e dos anjos a cantar, nos unimos pra sempre te adorar. Não foi ouro, não foi prata, foi o sangue do santo, que selou nossa história com amor tão profundo e franco. E quando olho pra cruz, vejo justiça e perdão, vejo a porta aberta, sinto a restauração. Como na Páscoa o sangue livrou do juízo final, hoje o sangue de Cristo me dá vida eterna. Ele é o cordeiro, o leão de Judá, que morreu, mas vive para sempre reinará. Cada lágrima enxugada, cada dor transformada, é prova de que a obra foi consumada. Segunda, 5 de maio. Mensageiros inconvenientes. Por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? 2 Samuel 18:22. Tem um grande amigo chamado Dário, um homem de coração generoso que sempre se dispôs a ajudar as pessoas. Certo dia, enquanto ele se recuperava de uma cirurgia delicada, recebeu a notícia de que um de seus imóveis estava em chamas. Isso lhe causou uma profunda angústia, pois aquele local havia sido construído com muito suor e carinho. Enquanto os bombeiros faziam o trabalho de rescaldo, vários jornalistas começaram a aparecer, cada um querendo dar a notícia na frente do outro. Eles queriam saber tudo: quando o fogo tinha começado, se havia alvará de funcionamento, seguro contra incêndio e se havia feridos. Foi então que o próprio Dário resolveu entrevistar uma das jornalistas. Ele disse: "Foi com muito sacrifício que construí tudo que tenho. Vim da pobreza e superei muitos obstáculos. Porém, ninguém se interessou em gravar comigo uma pauta sobre superação e sucesso. Mas agora que isso aconteceu, todos querem noticiar o caos. Por que vocês amam tanto anunciar tragédias e não sucesso?" Essa pergunta nos leva a muitas reflexões. Não se trata de invalidar o trabalho da imprensa, mas sim de questionar por que as notícias negativas atraem mais do que as positivas. Você já parou para refletir sobre isso? Existem muitas pessoas que parecem se deleitar em ser profetas do caos, mas não foi para isso que fomos chamados. O versículo de hoje fala da ganância de Ahimaás em informar ao rei sobre sua vitória, mas principalmente em ser o primeiro a relatar a morte de Absalão, seu filho. Joabe inicialmente tentou impedi-lo,
lembrando-o de que provavelmente não seria recompensado por isso. Mas a ânsia de ser o primeiro a comunicar a tragédia era tão grande que ele correu mais rápido do que o mensageiro que saiu à sua frente. Que mentalidade mesquinha! Ainda hoje, muitos seguem o mesmo caminho de Aimaas. Isso me faz lembrar o velho ditado: notícia ruim vem a cavalo. Deus não aprecia o sadismo de quem tem prazer em contar algo ruim ao seu semelhante. Portanto, aproveite o dia de hoje e espalhe notícias que edificam. Acredite, isso fará bem à sua alma. Vamos orar. Senhor Deus do Universo, entramos na Tua presença através dos méritos de Jesus Cristo, para Te agradecer pela noite de descanso, pelo despertar, pelos desafios que temos durante o dia, e já clamamos a Ti o Espírito Santo descendo sobre a nossa vida hoje. Nos batiza com Teu Santo Espírito para o dia de hoje. Nos dá sabedoria para trabalhar na Tua obra aqui na terra para apressar a Tua volta. Muito obrigado pela lição da Escola Sabatina. Tem misericórdia de nós, nos guia durante esse dia por um caminho reto. Nos livra de todo mal. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos ajuda aí, curta o vídeo, deixe também o seu comentário, compartilhe essa mensagem de fé com as pessoas que precisam ouvir a voz de Deus aí nos grupos da sua igreja, e também se inscreve no canal se não é inscrito. Amanhã a gente retorna aqui na próxima lição. Que Deus te abençoe.